E aí, tudo bem? Eu sou o Fábio Polotto, trabalho como psicólogo clínico e esse é o meu podcast. Aqui a gente fala de psicologia integrativa, de mente, de corpo e tudo que vai além disso, de forma direta e muito leve, e eu espero que esse episódio seja útil. Nesse episódio, eu vou quebrar um pouco o que eu vinha fazendo nos últimos episódios, que tinham sido episódios bastante é, teóricos, né? E eu vou falar um pouco da minha vida porque eu estou experimentando algo e eu acho importante relatar aqui, porque boa parte também de experimentar tudo que eu estou vivendo tem a ver com psicologia. Claro, eu sou um psicólogo e por isso eu quero falar a respeito dessa experiência de ficar 90 dias sem álcool. Eu estou gravando no dia 19 de maio de 2026, exatamente 90 dias depois do dia 19 de fevereiro, que é exatamente um dia depois do carnaval de 2026, onde eu completo 90 dias sem álcool. Se você tá aqui e né, alguém te mandou esse vídeo, ou você tá buscando uma ajuda aí para lidar com o alcoolismo, entenda que é um episódio onde eu vou relatar a minha experiência. Claro que eu vou falar de psicologia, neurociência, mas eu quero relatar a minha experiência. Então, esse podcast aqui, quando ele nasceu lá atrás, ele era a respeito do que eu vivo, do que eu penso, do que eu sou, e hoje ele ganhou mais esse conteúdo de informação, um conteúdo realmente pedagógico para ajudar as pessoas a partir da psicologia. E então hoje eu volto um pouco aí às raízes do podcast e espero realmente poder ser útil na vida de pessoas que querem ou desejam também experimentar uma vida sem o uso do álcool. Mas também para falar um pouco daqueles que gostam do meu conteúdo e gostam de como eu penso as ideias e não tem nenhum problema com álcool, espero que você goste desse episódio, beleza? Eu quero começar falando a respeito dos números do alcoolismo, por isso eu vou pedir licença para você que eu vou ler, certo? Alguns dados para você ver o tamanho do problema que a gente está falando aqui, certo? Tem uma pesquisa de 2024 que ela mostra aí que a cada 100 mil habitantes, 10,4 morrem por causa exclusiva do álcool. Aqui não tem nenhuma morte por acidente de trânsito relacionado ao álcool. É assim, exclusivamente um problema relacionado ao álcool. Ou seja, a cada 100 mil pessoas no nosso país, 10,4 pessoas morrem por conta do uso do álcool. Entre 2008 e 2024, veja bem, nessa janela, o SUS registrou mais de 1 milhão de internações por transtornos com o uso de álcool. Assim, é um número absurdo. A gente está falando de transtornos mentais relacionados ao uso de álcool, certo? Em 2024, a gente teve mais de 11 mil afastamentos do trabalho por transtornos mentais e comportamentais relacionados exclusivamente ao álcool. Esses números, né, eles são bem fortes, né? Então, olha só, globalmente, estima-se que 400 milhões de pessoas acima de 15 anos têm algum grau de transtorno de uso de álcool e a maioria dessas pessoas não se consideram alcoolistas. Elas realmente são pessoas que têm um problema, elas têm dificuldades nas suas vidas, mas muitas vezes elas não entendem que são dependentes ou que tenham esse problema, né? Para você ter uma dimensão, 400 milhões de pessoas é muito mais do que o número de habitantes que a gente tem no nosso país inteiro. Então a gente está falando de muita gente ao redor do mundo que tem problemas com o álcool. Não quero ser alarmista, eu só queria trazer esse dado para você entender que é um problema. Sou brasileiro e a minha experiência com álcool, ela começa desde cedo porque é um país que se bebe muito álcool. É um país onde desde pequeno eu tenho memória de pessoas tomando álcool em situações diversas. Num aniversário, uma festa de criança, no rolê, na TV o tempo todo. E claro, estou falando aqui do Brasil, mas se te abrir para o mundo, é um mundo que bebe bastante álcool. O álcool é uma droga, ponto final. Quer você queira, quer não, ele é uma droga. Essa droga, ela causa dependência, quer você queira, quer não.
E para mim, o grande problema dessa droga é que, diferente de várias outras drogas, né, especialmente as drogas ilícitas, né, as drogas proibidas, ela é gourmetizada. As pessoas hoje, elas associaram que beber ali a sua taça de vinho é chique, é gourmet, tomar uma para relaxar no final de semana é super aceito, né? E a gente vê que outras drogas não têm esse mesmo peso. E é, de fato, uma das piores drogas, uma das que mais mata, uma das que mais prejudica vidas. Os números aí são claros, né? O tanto que traz de problema. Então, o álcool, ele é um componente complicado na nossa cultura porque ele é gourmetizado, porque ele é tido por muitas pessoas como algo completamente aceitável. Muitas crianças têm desejo de consumir álcool porque veem os seus pais, veem esses modelos adultos, né, estrelas de cinema, reuniões regadas a álcool. Então o álcool ele é extremamente gourmetizado e eu sou parte desse processo porque me lembro do meu primeiro porre quando eu era um adolescente. Lembro que, nossa, bebi um monte. Eu lembro, tô rindo porque eu lembro até do que eu bebi, que era um vinho que chamava Chapinha, o nome do vinho. Nossa, eu tive uma ressaca absurda a primeira vez que eu bebi. Eu bebi, tomei um porre, vomitei, aquela coisa terrível, né? E eu tenho essa memória viva porque eu lembro o tanto que me fez mal a primeira vez que eu bebi. E depois disso, assim, diante dessa adolescência, onde a gente tinha as festas que a gente chamava de brincadeiras, eu passei a beber praticamente todo final de semana e isso durou muito tempo na minha vida. É, eu nunca senti que eu tinha um problema com álcool. Eu era uma dessas pessoas que, se você me perguntasse, eu não ia falar que eu era alcoolista, né? Na época a gente falava alcoólatra. Eu não via esse problema, né? Eu lembro que uma época minha mãe teve um bar. E eu lembro que eu vendia, né? Eu colocava as doses. E eu lembro de muita gente passar todos os dias nesse bar para tomar, nem que fosse uma lata, uma dose. Ou seja, muita gente realmente depende do álcool e não percebe. E eu me tornei esse adolescente que fui construindo a minha identidade, as minhas experiências de sair, eu já contei isso várias vezes, eu tinha uma péssima autoestima física, eu me achava um cara muito feio. é, Hoje tá, graças a Deus, tá bem resolvido isso. Mas naquela época, assim, o álcool ele servia como um inibitório, então eu ficava mais cara de pau, chegava nas meninas, então o álcool ele servia, né, como um regulador social de alguma maneira. Ele foi construindo a minha identidade e chegou uma época que eu gostava de ser o mais louco, assim, então, pô, gostava de beber pra caramba. Eu nunca neguei, escondi a minha história pra ninguém. A minha família sabe disso. Não foi a única droga que eu usei. Estar bêbado me deixava vulnerável para experimentar outras drogas. A combinação de droga álcool com outras drogas também deixava, né, minha cabeça absurdamente louca. Isso foi tão intenso na minha vida que quando eu decidi cursar psicologia, o que me levou, a pergunta que me levou a cursar psicologia foi: o que acontece comigo quando eu uso drogas? O que acontece com o cérebro de um ser humano quando ele usa drogas? Seja o álcool, seja outras drogas, né, as ilícitas. Então, eu nunca tive problema de falar a respeito disso. Eu realmente. Tanto que eu estou deixando aqui registrado é, tranquilamente que eu tive o uso dessas substâncias e o álcool foi a substância que eu mais usei de longe, sem dúvidas nenhuma, justamente porque ela é super aceitável. Se eu falasse em alguma ocasião que eu fumava maconha, nossa, maconheiro, aquela coisa bem hipócrita, né? Mas se eu estivesse tomando uma ali, sem problema, você é só mais um, tá tudo certo. E eu desenvolvi, né, por muito tempo esse consumo, né? Uma coisa que sempre teve ligada a mim e me prejudicava muito era a ressaca. Eu sinto uma ressaca absurda. O álcool ele me tem um efeito muito forte no meu corpo. Eu fico mal, eu fico vomito, muita enxaqueca. Nossa, eu fico ali, na época de adolescente era beleza, um dia, no outro dia eu tava bebendo de novo, mas assim, conforme eu fui envelhecendo, eu fui vendo que o álcool ele me prejudicava demais, assim. Então, a minha história com álcool sempre foi nesse sentido. Fui consumindo álcool e aí chegou um momento da minha vida onde eu tive uma conversão religiosa e uma das coisas que
me motivou a parar foi essa minha conversão. Então eu tinha essa motivação extrínseca, algo de fora me dizia que beber, me embriagar era pecado, me embriagar não era correto. E aí eu decidi, então, seguir essa nova mentalidade que eu havia adquirido ali com essa ideia cristã de não se embriagar e falei, vou ficar sem álcool. E eu passei um bom tempo sem álcool. Eu lembro que quando eu parei de usar o álcool, inclusive, né, e aí deixei todas as outras drogas também, a minha conversão, ela foi nesse sentido bem drástica, né, eu era um menino que estava bem envolvido com essa vida, né, bagunça, festa, né, a vida louca. E aí eu parei então, porque naquele momento eu entendi que eu precisava ficar sem. Diferente dessa vez, essa motivação, por mais legítima que ela seja, eu sentia vontade, eu sentia muita vontade de beber. Em vários momentos eu ligava para o pastor, né, ligava para amigos, eu tive que me afastar da galera, porque a galera gostava muito de beber, e aí era difícil falar não, porque eu sentia vontade, tinha que lidar com essa luta, né? E eu fiquei um bom período sem álcool nessa época, fiquei limpo ali, falei, não vou usar nada, e fiquei um bom período, foi um período fértil também, né? Um período, inclusive, que nos 5 anos que eu cursei a faculdade de psicologia, eu passei limpo, assim, sem álcool. E aí, um pouco tempo depois, eu ficava, queria muito beber, queria muito tomar, queria muito experimentar de novo o sabor, me dava saudade, me dava vontade, até que eu cedi e depois nunca mais interrompi o uso até agora recentemente. É, o que aconteceu nesse período aí de retorno? Ao princípio ele era um uso ok, controlado, e aí eu percebi que conforme o tempo foi passando, especialmente depois que eu me desliguei da atividade pastoral, né, e não era mais um funcionário da igreja, eu acabei abusando outras vezes, né, bebendo demais, ficando ali bêbado e tendo ressacas terríveis. E aí, né, o negócio vai perdendo a linha e assim, o beber, né, ele se tornou uma parte, né, de novo da minha identidade, né? Basicamente todo final de semana eu tava tomando uma com a galera, nem sempre eu ficava ali bebaço, né? Nos últimos anos, poucas vezes eu fiquei assim, bêbado de falar, nossa, eu tô muito bêbado, eu tô aqui, que eu não tô sabendo mesmo me controlar, fiquei, mas esse estágio assim, ele tava mais ligado naquela época anterior a essa primeira pausa. Bom, o que mudou dessa vez que eu experimento e agora eu decido parar é que uma vez eu bebi demais, né? Eu tava indo em Barcelona, bebi demais. Falei, nossa, cara, acordei no outro dia com a ressaca física, com a ressaca moral. Falei, meu, isso não tá mais valendo a pena. E eu comecei a me questionar: quem sou eu se eu tirar isso? Quem eu sou? Porque, veja bem, eu tô há 10 anos fazendo CrossFit, eu tô há 6 anos trabalhando especificamente com saúde mental. É, vou para 7 anos, na verdade. Então, assim, eu acredito, eu falo, eu prego sobre tudo isso, sobre saúde, e eu sei o quanto o álcool é um problema quando o assunto é saúde. Então eu comecei a me perguntar, tá, quem sou eu se eu tirar o álcool? E se eu tirar tudo? Não tiver mais droga nenhuma? Porque não tomo remédio controlado. Pra que eu vou tomar um álcool? Por que o álcool precisa fazer parte da minha jornada? Eu preciso do álcool pra estar numa festa e me divertir? Eu preciso do álcool pra poder me desinibir e chegar numa garota e trocar uma ideia, né, e flertar? Eu preciso do álcool para socializar com as pessoas, para estar num rolê e socializar. Eu preciso do álcool para relaxar, eu preciso do álcool para fugir da minha ansiedade, eu preciso do álcool para dormir melhor numa noite. Foram as perguntas que eu comecei a me fazer. Claro, essa ressaca tava insuportável e eu falei, meu, eu acho que tô afim de dar um tempo. E aí eu dei uma primeira pausa, aí bebi de novo, voltei pro Brasil, bebi algumas vezes. E aí falei, não, tá, tudo bem, eu vou tomar essa decisão e a partir do dia 19 de fevereiro, acabou o carnaval, eu vou segurar e vou ficar sóbrio. E vou experimentar porque eu estava realmente decidido a fazer um teste, né, científico mesmo. Assim. Eu queria monitorar tudo que eu estava sentindo. Tanto que a minha prática de journal, né, que eu faço todos os dias, do diário, de escrever, ela tem também, né, uma evolução. Eu marcava, pô, hoje eu estou me sentindo assim, hoje estou me sentindo assim, hoje senti vontade, hoje não. Então, eu me debrucei com essa ideia de falar assim, tá, eu quero entender
realmente como eu funciono limpo, totalmente limpo, né? Eu brinco, eu falo, pô, eu sou o cara que não toma anabolizante, não toma álcool, não usa droga, não toma remédio controlado. Tipo assim, eu tô 100% limpo, minha cabeça tá funcionando do padrão original, né? E eu quero saber quem eu sou. E essa foi a pergunta que eu me fiz e tô aqui agora relatando tudo o que aconteceu nesse tempo. Eu acho que vale explicar um pouquinho a dinâmica do álcool no nosso cérebro, na nossa mentalidade, como a gente se comporta e o que acontece, né? Antes de eu dar continuidade e explicar o que eu vim sentindo durante esse tempo. Ó, o álcool ele age no nosso cérebro porque ele é uma droga, então ele vai ter um efeito no nosso cérebro. Então ele age de várias maneiras. O primeiro que vale a pena citar é porque o álcool ele influencia no GABA. O GABA é um neurotransmissor que ele inibe o nosso sistema nervoso central. Então vamos lá, vamos trocar isso de maneira bem clara. O sistema nervoso central é tudo que controla a gente, é o nosso centro de comando, né? A gente funciona através do sistema nervoso central. O GABA é como se fosse um freio. Então, se eu tomo o GABA ele não freia tanto, então ele me relaxa, ele me deixa desinibido, entende? O GABA ele vai, como ele vai modificar o sistema inibitório do sistema nervoso central, ele vai causar esse tipo de coisa, um relaxamento, essa coisa que a gente vai ficando mais molinho ali, sabe? Sabe quando você está bebendo e começa a relaxar, se você bebe, claro, tem essa experiência. É isso que o álcool afeta em primeiro lugar. E aí ele também vai influenciar um outro neurotransmissor que é o glutamato, que esse, diferente do GABA, que é o freio, é como se fosse um acelerador do nosso sistema nervoso. Então, se ele age por um lado te relaxando, né, você acaba ficando mais tranquilo ali, a pessoa diminui a ansiedade, ela vai dormir melhor. Por outro lado, ele também vai mexer nesse acelerador, que tem a ver com o nosso sistema de recompensa, o nosso sistema dopaminérgico. O glutamato é ele que deixa a gente atento, esperto, é ele que deixa a gente, sabe, no controle da situação. Então, se ele influencia agora o acelerador também, ele deixa a gente mais lento ali, né? Por isso que a gente piora os nossos reflexos, por isso que a gente começa a ficar, o cara vai dirigir, ele já não tá mais tão ligado. Então, veja bem, o álcool ele vai trabalhando de múltiplas maneiras no nosso cérebro. Ele vai influenciar, por exemplo, no sistema dopaminérgico, porque é uma recompensa rápida. Ó, agora tá gostoso ficar aqui, ó que delícia, né? O cérebro entende que, opa, toda vez que eu consumo isso aqui, é legal. E aí, essa sensação toda, né, de ser algo gostoso, ele, imagina, se ele tá mexendo no sistema dopaminérgico, lá no núcleo accumbens, ele tá ali falando para você o que, ó, tomar álcool é legal, então se você tá mal, toma álcool. Se você tá se sentindo sem sono, toma álcool. Se você tá ansioso, toma álcool. Se você tá se sentindo inibido demais para falar com alguém numa situação social, toma álcool. Por quê? Porque é uma recompensa rápida, ele age rápido. Bateu o álcool, ele age no seu cérebro. Só que tem um problema, porque a gente vai criando uma resistência à droga. Nosso corpo, quando ele tem, a primeira vez que você tomou um porre, você não precisa tomar muito. A 18ª vez que você tomou um porre, você já tomou mais. Lá, depois que você bebeu mais de 100 vezes, você tem uma outra resistência, entende? O teu corpo cria uma tolerância ao álcool, então você precisa tomar muito álcool para dar aquele efeito inicial. E aí começam os problemas de verdade. Porque veja bem, se por um lado, quando você toma ali, ele parece diminuir a sua ansiedade, quando você está sem, o que pode acontecer, já que você está sem o álcool? Eu quero mais, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais, ele aumenta a sua ansiedade. Então, o teu corpo, por isso que o álcool ele dá e tira. Porque ele te dá um relaxamento, mas depois ele começa a cobrar. Então você começa a ter uma dependência disso, justamente porque ele faz com que o seu cérebro entenda que aquilo ali é muito bom e muito positivo para você, ainda que no dia seguinte você sinta uma ressaca absurda. E lembrando que tem gente que não sente ressaca, lembrando que tem gente que realmente tem uma maior tolerância ao álcool, mas
ele vai causando esses efeitos, e esses efeitos podem ser devastadores na sua cabeça, no seu cérebro. E aí, o que acontece? Quando você para de beber, né, o cara fala assim, vou parar porque tá me fazendo mal. Esse cérebro que agora está acostumado a sentir esse desejo, ele tem um processo que acontece de cair essa sua recompensa dopaminérgica, que as coisas começam a ficar sem sentido, começa a sentir um vazio. E aí o que acontece? Você está muito mais sensível, recai e volta para o álcool. Então, assim, isso é uma explicação básica do que está acontecendo na neurociência. Algumas coisas da psicologia acho que são importantes, pelo menos, a gente comentar. A primeira delas é a teoria da regulação emocional, que eu sempre falo aqui que a gente precisa aprender a regular nossas emoções. O álcool, ele atrapalha você regular suas emoções. Por quê? Porque ele faz com que você, ao regular a sua emoção, uma vez que você está tomando álcool, é como se ele fosse um atalho. Então, por exemplo, eu tô sentindo ansiedade. Ao invés de eu lidar com aquela ansiedade, aquela coisa, se eu tomar um álcool e relaxar, ele entra nesse lugar. Eu tô com raiva. Se eu tomar um álcool, eu fico mais tranquilo. Eu tô triste. Se eu tomar um álcool, eu fico mais alegre. Você está usando o álcool como regulador emocional. E isso, em termos psicológicos, pode criar uma dependência de que toda vez que você estiver numa situação emocional, o álcool pode servir para regular a sua emoção. Isso é um problemaço, porque a gente precisa lidar com as nossas emoções, a gente precisa aprender a ter uma relação boa com as nossas emoções, sejam elas as positivas, as negativas, as difíceis, as fáceis. A gente precisa ter uma boa regulação emocional para a gente viver com saúde. E o álcool, ele mascara isso. E aí tem uma outra teoria, que é a teoria da expectativa. E ela também é um tanto quanto perigosa. Por quê? Porque justamente no lado social, quando você acredita que o álcool vai te trazer um benefício, vai me deixar desinibido para falar com a galera, eu vou trabalhar melhor, eu vou desempenhar, fazer alguma coisa melhor, você cria essa crença de que o álcool é capaz de te dar isso. Ou seja, você cria uma expectativa de que toda vez que você consome o álcool, você fica melhor, você cumpre algo diferente. Mais um problemaço aí, né? Porque você está acreditando que você depende daquilo lá, o álcool é a ferramenta que você usa para te levar a um lugar, né, social, ou vai te desinibir, ou vai te fazer cumprir uma função. Então, uma teoria que ela vem mostrar o problema psicológico que isso pode causar, uma grande dependência do álcool como uma ferramenta que vai te fazer certas coisas. E o nosso querido Jung ainda traz uma questão de que, para ele, muita gente que busca transcender espiritualmente, uma vez que tem o contato com o álcool, vai usar o álcool como essa transcendência, algo que vai para além. É meio filosófico, mas para ele, muita gente usa álcool justamente porque busca essa transcendência. E aí, assim, realmente é algo complicado. Vou até abrir um parênteses. Eu não sei se você sabe, mas o Brasil tem tanto problema com álcool que as igrejas não oferecem vinho, elas oferecem suco de uva na ceia do Senhor, porque dar álcool, dar vinho para muitas igrejas é um problema, já que as pessoas têm dificuldade com o álcool. Inclusive, eu lembro uma vez que eu fui pregar numa igreja e fui falar de que Jesus transformou o vinho e o vinho era muito bom. E eu terminei a pregação, o pastor pegou o microfone e lançou a maior heresia do mundo. Ele falou: mas não existe álcool na Bíblia, é tudo suco de uva. Jesus nunca fez nada com álcool. Mentira. Álcool, vinho com álcool. Ali ele transformou a água em vinho e deu para aquele povo da festa. E o povo da festa bebeu o vinho gostoso ainda. Não tô aqui dizendo se é certo ou errado beber, pelo amor de Deus, estou falando da minha experiência. É que nós temos problemas relacionados ao álcool. Quero só terminar dizendo que hoje a ciência entende que não há dose segura para álcool. Não existe dose segura para álcool. Eu sinto muito te desapontar, mas o álcool hoje é reconhecido mundialmente pela ciência, provado empiricamente, testado, que ele é um problema para o nosso organismo. Como eu acabei de citar, ele interfere dentro do nosso cérebro e, por consequência, também na nossa psicologia. Eu poderia falar aqui, além de físico e relacional e, por que não, espiritual, o álcool traz problemas gravíssimos para as relações humanas. Nós temos inúmeras histórias de pessoas com casamentos terríveis por causa do álcool, pais e mães
com problemas graves de álcool com seus filhos. Então, assim, de novo, não quero ser alarmista, eu quero só trazer um dado científico do porquê o álcool é um problema. E agora eu volto também para explicar um pouco da minha experiência. Quando terminou o carnaval, eu tava numa ressaca absurda. Então, foi terrível. Foi terrível pra caramba, porque eu comecei a ficar mal, ressaca, meu estômago ficou zoado. Eu lembro, nossa, comecei a ficar mal. Parecia que eu tô com 41 anos de idade, então a minha ressaca parece que ela dura. Eu falo pra todo mundo, quando eu tomo, né, um álcool, eu não tenho a sensação mais de ressaca, eu tenho a sensação de estar com Covid, dengue e chikungunya ao mesmo tempo. É essa a sensação, porque ficou terrível. Então a primeira semana foi terrível, meu Deus do céu. Eu até tinha motivação para não beber, eu falava, não quero beber, meu Deus do céu. Só que passou. E aí logo veio em seguida o que? A segunda semana, e aí, pô, vamos dar um rolê, vamos sair, não sei aonde, e aí você sai, tá todo mundo bebendo. Ali é o momento terrível, ali é o momento, o primeiro impacto que você fala, eu não bebo. E aí todo mundo começa a te perguntar por que você não tá bebendo, todo mundo quer comentar, todo mundo te oferece, todo mundo começa a ficar bêbado, você fala, eu não tô na mesma vibe que a galera. Nossa, e aí sua cabeça começa, mano, será? Será que vale a pena? Então, assim, essas 2 primeiras semanas, elas são cruciais nesse momento. Eu aprendi uma vez com um amigo que trabalhava com com alcoolistas, me perdoa, que que a gente tem um vício do copo também, que a gente precisa ter sempre alguma coisa na mão para que não tenha o pensamento de que está faltando algo. Então eu estava sempre com uma água com gás ali, uma Coca-Cola zero, e aí tô ali, né? Só que é desgastante, esses primeiros momentos é desgastante. Então até que as pessoas entendem que você não está mais bebendo naquele momento, que você decidiu parar, ainda que seja um período determinado, e aí explique, vai, as pessoas conversam, tentam te falar, e aí conta história, e aí a gente fala mal, e fala que você é otário, e fala... Socialmente é muito complicado, e claro, você se colocar nessa posição acaba ficando numa situação de muita vulnerabilidade, então essas primeiras semanas isso acontece. Eu fui percebendo isso, mas fui perseverando, e aí eu sempre me dava também o benefício da escolha. Eu falava assim, cara, eu consigo segurar mais um pouco? Eu consigo segurar mais um dia? Consigo. Então vamos aí, então vamos aí, então vamos aí. O que começou a ficar muito feliz na minha vida era acordar no domingo, no sábado, no domingo e na segunda, zero. Zero, e treinar segunda-feira eu tava inteiraço, ia treinar no sábado inteiraço, domingão eu acordava inteiraço. Isso começou a me dar uma alegria. Só que chegou mais ou menos ali na quarta, quinta semana, eu senti um vazio, eu tava... Meu, eu já sou um cara super sensível emocionalmente, eu choro com filme, né? Me emociono vendo vídeo do Instagram. Pô, fui arbitrar o campeonato de CrossFit agora, aí tinha uma adolescente que tava arbitrando ela. E aí a menina lá, eu vi a luta dela, e aí teve um momento que ela falou, vai, ela falou com ela mesma, vai pra cima, você lutou muito pra estar aqui, meu olho encheu de lágrimas, porque eu era um adolescente, falei, cara, que mentalidade forte. Então assim, eu já sou emocionado, mas nesse momento, nessas semanas aí, depois, né, que eu comecei a sentir um vazio, e aí lembra que eu falei da regulação dopaminérgica, eu senti mesmo a neurociência funcionando. Cara, eu não tinha nada, não tinha nada. Sabe, tava as coisas vazias, eu tava me sentindo tipo, meu, que eu tô fazendo na minha vida? Comecei a questionar a volta ao Brasil, questionar várias coisas. Eu tava me sentindo assim, nada dava prazer. Muito estranho, sensação horrível, foi horrível. Esse foi o pior período, foi isso, entre a quarta, que acabou o primeiro mês, e o meio do segundo mês ali, foi terrível. Eu monitorei tanto que a minha emoção ficou ruim. Eu falei, cara, isso não tá legal, saca? E experimentar isso foi realmente muito difícil. Interessante que eu não sentia vontade de beber necessariamente, mas as coisas estavam assim sem graça. Eu estava já feliz de não ter ressaca, mas foi um período pesado. Cara, e aí de repente virou uma chave e sem perceber, eu já não estava mais contando os dias, porque eu lembro que eu ficava pesquisando assim, porque né, eu queria a ciência, né? O que é como pesquisava, né? O que os estudos científicos dizem na quarta semana, na quinta semana, sexta semana. E eu ficava contando o dia, tantos dias, tantos dias. E aí chegou um momento que eu relaxei. Foi depois da sexta semana, assim, né? Um mês e meio aí depois, cara, comecei a falar, meu, tá maneiro. Começou a organizar, eu comecei a sentir prazer nas coisas pequenas de novo, comecei a voltar a prestar atenção em pequenas coisas mais uma vez. E aí eu comecei a perceber também
que a minha criatividade começou a ficar aflorada, a minha capacidade de retenção de informação. Eu falei, opa, tem alguma coisa acontecendo comigo. E aí, então, isso foi acontecendo até a 8ª semana. De alguma maneira, eu até escrevi isso, né? Virou uma paisagem, assim, sabe aquela coisa que você vê todo dia? Tá tudo bem, tá ali, né? Você nem repara muito. Tá ali, tá acontecendo. E aí, cara, chega nesse final, agora nessa reta final, eu tô me sentindo muito bem, assim, do tipo, caraca, velho, que cara, nada, eu não preciso de nada para me deixar alegre, para dar risada. É, a melhora do meu sono talvez tenha sido a maior vantagem que eu vivi nos últimos, sei lá quantos anos da minha vida. É, não que eu tivesse problemas para dormir, mas eu acordava bastante no meio da noite e eu sentia muitas vezes que eu acordava cansado. Isso mudou completamente depois desses 2 meses. Assim, o meu relógio que marca, né? A média de sono profundo que eu tinha era de 40 a 50 minutos. Agora eu tô tendo uma média de 1h20 de sono profundo. Sério, isso é um absurdo o benefício, né, do meu sono. E aí, claro, tem esse benefício também que não tem como não associar essa pausa, né, do álcool, ou a parada definitiva, não sei para onde minha vida vai, que é o retorno da minha pigmentação no meu vitiligo. E isso é um absurdo, porque eu- os estudos mostram que o álcool ele inflama a gente, ele causa estresse oxidativo. Então, como ele não está mais no meu organismo, está limpo o meu organismo, a minha pele volta a repigmentar. Então entra lá no meu Instagram e vê, literalmente assim, aqui assim, eu tenho postei uma foto lá, tipo assim, um dia depois do carnaval e a foto que eu tirei ontem. Meu, você olha, é claro que eu passo uma pomadinha aqui, e tem toda uma questão aí que eu cuido da minha alimentação e etc. E eu acredito que é possível que o álcool esteja influenciando diretamente isso na repigmentação da minha pele, o que melhora a minha autoestima, melhora a minha felicidade, melhora tudo. Então, assim, esses 90 dias, se eu puder te fazer um resumo, foi difícil pra cacete. Até esse 1 mês e meio teve muitos momentos difíceis, né? Mas também, nossa, hoje entender quem eu sou. E aí, cara, eu tenho uma memória que uma vez uma amiga minha, uma colombiana amiga minha, psicóloga também, lá de Barcelona, ela falou, cara, quando eu olho pra você, eu vejo um homem saudável. Só que eu já te vi no rolê bebendo e não tem nada a ver com você. E ela usou uma palavra que me doeu. Ela falou assim: eu te senti hipócrita quando eu te vi bêbado, porque você é um cara saudável. E aí, essa ideia do eu ideal e o eu real, né? O eu real é quem eu sou agora, o eu ideal é quem eu quero ser. Nossa, como pesou na minha cabeça. E eu lembro dessa conversa. Ela falou com muito amor, de verdade, assim. E eu odeio a palavra hipócrita, meu. Ou palavra pesada, né? Ser um mentiroso, né? Ser um hipócrita. Não quero ser sincero, tanto que esse episódio aqui é full honestidade. Então, é, pensar que se as pessoas veem que eu sou uma pessoa saudável, eu também me olho no eu ideal e eu vejo uma pessoa super saudável, como eu estou dizendo. Zero anabolizante, zero droga, zero álcool, zero remédio controlado para qualquer coisa. O único remédio que eu uso é essa pomada pro vitiligo. Então, assim, caraca, é possível viver bem, é possível ser saudável de verdade sem usar atalho nenhum. E aqui não é sobre ser certo ou errado, ser melhor que alguém ou pior. Não! Sou eu tentando viver da melhor maneira que eu posso e experimentando algo para ver se isso me faz bem. E tá me fazendo bem. Então, assim, de novo, não é pra. Pelo amor de Deus, não tô aqui falando que eu sou melhor que ninguém. Aliás, se eu precisar de remédio controlado, como eu já precisei, eu já usei. Eu já usei todas as drogas, já usei álcool pra caramba, sabe? E falo, quando eu tinha lá 16 anos, que eu tava numa academia de bairro, eu lembro que eu tomei Durateston na época, eu tomei tudo errado, mas tomei anabolizante. Então quando eu falo assim que eu não faço nada disso aqui, não é ostentando algo que eu sou melhor que ninguém, não, pelo amor de Deus, mas é a realidade que eu vivo hoje. Então hoje eu percebo que o eu ideal, ele tá muito perto do meu eu real. É, eu tenho inúmeros problemas, é claro. Eu tenho muitas coisas para melhorar como ser humano, é óbvio. Mas hoje, na minha postura de experiência de vida, eu tenho encarado a ser sóbrio e não usar mais álcool com muito mais vontade. A motivação que antes foi extrínseca, veio de fora para dentro, agora é intrínseca, é algo que eu começo a desejar, porque faz muito sentido para mim viver uma vida sã, uma vida saudável.
tem sido muito prazeroso até agora. Então, eu quero te dizer o seguinte: como eu sou um ser humano e não tem nada que você e eu não tenha em comum no sentido de sermos humanos, se eu posso, você pode. Talvez você esteja lutando contra isso. É possível. Aí, vamos lá, ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica, ajuda espiritual, não importa, mas é importante buscar ajuda. No meu caso hoje, eu não precisei recorrer a nada disso, a não ser a minha terapia que eu faço, né? E converso a respeito disso com a minha terapeuta. Ela tá por dentro de tudo que tá acontecendo comigo, mas eu não precisei de um remédio para me ajudar. E a minha espiritualidade, que eu mantenho ela ativa, ela me ajuda com certeza. Minha relação com Deus, ela melhorou a partir dessa minha sobriedade. Eu sinto isso. Aqui não tem como mensurar, mas eu sinto isso. Então, eu quero finalizar esse episódio dizendo que tem sido uma experiência maneira ficar sem álcool. Eu não sei por quanto tempo eu vou manter isso. Eu não quero mais fazer promessas como um dia eu fiz e me decepcionei por ter quebrado essa promessa. O que eu quero é manter o meu compromisso de ser saudável. No meu compromisso, hoje seria o último dia que eu ficaria sem álcool e depois eu poderia beber de novo. E não estou disposto a beber. Eu estou disposto a continuar porque está me fazendo bem. Mais uma vez eu quero dizer que é possível e que eu me sinto melhor assim. Então, não sei se você chegou até aqui e precisa de um incentivo. Então, eu queria te incentivar. É possível, é possível. Se você chegou até aqui e também não tem problema com álcool, cara, parabéns, ótimo, maravilhoso. Não tô aqui para falar de novo. Eu tomo muito cuidado para não soar o hipócrita e nem alguém moralista. Eu só quero dizer assim que existe uma vida de sobriedade. Nesse caminho todo, eu fiquei ouvindo artistas que são sóbrios e ouvindo relatos, porque é interessante ver que outras pessoas também saíram dessa condição de querer beber, mesmo que seja socialmente ao final de semana, e a vida deles melhorou. E hoje eu faço coro a eles. Hoje, depois de 90 dias, eu queria ver como funcionava 90 dias. Agora eu comecei a pensar, e o que serão então 6 meses, mais 90 dias? Eu estou disposto a manter mais 90 dias. O que vai acontecer? Não sei, vou continuar monitorando. Quem sabe não se estende a 1 ano, quem sabe não se estende a 6 anos, quem sabe eu não venha a óbito sem álcool novamente no meu organismo. Não sei, de novo, não vou fazer promessa, mas eu vou me manter muito focado em buscar ser uma pessoa saudável. Por quê? Porque quanto mais saudável eu me sinto, mais eu me sinto apto a ajudar as pessoas e cumprir o meu propósito, a minha vocação. Quanto mais saudável eu tô, mais eu sei que de alguma maneira eu posso incentivar alguém com uma inspiração, que seja. Então, me faz bem. Eu gosto, tá? Mais uma vez, obrigado. E assim, foi um episódio até longo, eu acho. Eu não pensei em ser tão longo. É muito particular e pessoal. Mas esse é quem eu sou. É um prazer estar aqui com você, episódio após episódio. Te vejo no próximo episódio. Sempre vou pedir para você me ajudar curtindo, compartilhando, me seguindo no Instagram, sou @Fábio Polotto. É um prazer imenso estar aqui com você nessa jornada. Tamo junto, forte abraço.